Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maximiliano Andes Orfale, também mais conhecido como Max, presidente do Lactec. E é um prazer aqui, uma honra, a gente está iniciando mais um episódio do Lactec Talks. E hoje o tema é um tema bem interessante, o tema da moda, né? Que é a tão famosa IA, né? Inteligência Artificial. E também quais os impactos que essa nova tecnologia, que nem é tão nova assim, né? Mas essa nova tecnologia vai ter aí no setor elétrico, que também é um setor que vem passando aí por muitas adaptações e necessidades de implementação de melhorias. Então, qual o impacto disso e a usabilidade aí da inteligência artificial no setor elétrico? E para isso, nós chamamos aí três especialistas, três dos maiores especialistas no assunto aqui que a gente tem no Lactec. São três pesquisadores aí bastante experientes, que vão poder falar com a gente e vão debater um pouco com a gente sobre esse assunto. Então, seja bem-vindo, Eduardo. Tudo bem, Max? Eu trabalho no Lactec hoje fazem 13 anos, né. Desde o início eu já tive um contato com IA. Então meu primeiro contato começou lá no mestrado, né, no mestrado em engenharia elétrica, e de lá para cá eu venho aplicando aí algumas, soluções que envolvem IA, né, já sempre dentro do setor de energia. Então, a IA faz parte aí do nosso dia a dia pelo menos há 13 anos. Poxa, que bom. E você, Lucas, como é que você chegou aqui? Por que você está aqui? Obrigado, Max, pelo convite. É um prazer discutir esse assunto tão legal com todo mundo. Eh, Minha formação é um pouco diferente, né? Eu não sou engenheiro, eu sou matemático de formação, mas meu mestrado é Mas é doutorado. normal, né? É até, né? É a medida do possível, é possível, né? Tá bom. Depois dos 4 anos que você passa ali, né? Não tem como sair inalterado do processo, né? Eh, Fiz meu mestrado e doutorado já no métodos numéricos em engenharia. Esse nomezão grandão mesmo. Mas justamente daí no meu doutorado eu foquei justamente com a parte de inteligência artificial e especificamente na parte de visão computacional e otimização de redes neurais. Então é um trambolho mesmo esse nome, todas essas coisas que eu estudei, mas é a minha formação, né, e desde então venho trabalhando aí no Lactec aí com as demandas de inteligência artificial, que a indústria traz pra Métodos gente. numéricos tem tudo a ver com inteligência artificial, né? Sim, tem até a minha formação, né, de doutorado na otimização é basicamente métodos numéricos, né. Ou seja, para vocês que não entendem, né, métodos numéricos é a gente trabalhar com os números. No caso, otimizar é a gente olhar para os números e usar eles de maneira mais inteligente. Isso. Tá ok? E então, vim no Lactec, tô trabalhando aí com essa parte aí de inteligência artificial e otimizações de processos. Perfeito. E você, ô Nelson, como é que você chegou até aqui? Por que você está aqui hoje? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Max. E é um prazer estar dividindo essa mesa aqui com 2 grandes especialistas em inteligência artificial e uma referência nacional no setor elétrico aqui, né, o Max. Então minha formação é em engenharia de computação. Eh, Cursei ali em Ponta Grossa, depois vim para Curitiba fazer o mestrado, fiz o mestrado em inteligência artificial. Não sou tão velho assim, mas na época que eu fiz o mestrado ainda não tinha inteligência artificial generativa, que a gente vai falar daqui a pouco. Depois fiz uma pós-graduação também em ciência de dados. E também hoje eu leciono também nessa área, né, de ciência de dados, com disciplinas de engenharia de dados, inteligência artificial, machine learning, né, que é aprendizado de máquina. E estou no Lactec há 13 anos, trabalhando sempre no setor elétrico, então trabalhando com soluções computacionais aplicadas ao setor elétrico. Então, eu respiro essa conexão de inteligência artificial com o setor elétrico aí durante esse período aí de 13 anos dentro do Lactec. Que bom. Já emendando para você, ô Nelson, uma pergunta. A inteligência artificial efetivamente não é um conceito novo, né? Já se fala dela há muitos anos. Aí, o pessoal mais antigo, acho que eu sou o que é jovem há mais tempo, né? Então, assim, se ele pensar aí há 30 anos atrás, se falava lá no filme Exterminador do Futuro, a Skynet Sim. já se falava sobre inteligência artificial e já tinha algumas iniciativas nesse sentido. Por que o mundo acordou agora para a inteligência artificial? Por que se fala, nos últimos 2, 3 anos, se fala tanto em inteligência artificial? Essa é uma pergunta bem interessante e acho que bem importante aqui para começar a nossa conversa. Então, se a gente for pegar a história da inteligência artificial, ela surgiu lá na década de 1950, tá, algo bem 50? antigo. Pô, então é coisa 50, de então 70 anos atrás? sim, então é bastante tempo. Passou ali para o período de inverno, quando não teve muitos estudos ali, mas ela não se desenvolveu tanto quanto a gente tem hoje,
E hoje a gente se fala tanto de IA porque teve uma convergência de 3 fatores muito importantes, né. Então o primeiro que a gente tem são a questão dos dados. Então hoje a gente tem uma realidade de um volume de dados gigantesco, né, então a gente está num processo de digitalização do mundo físico, né, tudo que é físico hoje a gente tem alguma forma de mensurar, algum sensor medindo, né. E no setor elétrico isso não é diferente, né, talvez seja um dos setores aí que mais gera dados, né, então ele tem desde sensores, medidores inteligentes, sistemas escada, registros de ocorrência, registros de operação. Então tudo isso gera um volume de dados muito gigantesco, né, então quando a gente passa a ter um conjunto ali com um volume de dados significante, com variedade e velocidade, a gente tem esse combustível, né, que são os dados para movimentar uma inteligência artificial. O segundo fator dessa convergência é o poder computacional. Então, se a gente está falando de um volume gigantesco de dados, a gente também precisa de um poder computacional muito grande para processar esses dados. E com o avançar da desenvolvimento dos hardwares, né, então hoje a gente tem GPUs, que são placas de processamento gráfico, né, bastante avançadas, a gente tem aceleradores, então a gente tem computação em nuvem, a gente tem diversos modelos computacionais hoje de processamento em larga escala, que permite processar esses modelos com grandes volumes de dados. Isso permitia rodar a IA clássica, então, até esse ponto já era possível rodar a IA clássica. Mas por que surgiu agora, tão recente, esse olhar mais para a inteligência artificial? Foi a partir de 2017 que surgiu uma arquitetura chamada Transformer, e não tem relação com, já que a gente falou de filme, né, não tem relação com o filme Transformers. Eu até fui buscar a data de surgimento do filme Transformers, acho que é 2007, né, mas os Transformers, né, como arquitetura de redes neurais, surgiu em 2017. E ele foi, o que deu gatilho, é a arquitetura por trás dos GPTs que a gente conhece hoje, né, dos modelos LLMs, né, os modelos de grande escala. Então o T do GPT, né, é Transformer. Então, foi aí que permitiu a chegada, então, da que a gente conhece hoje como IA generativa. Então é interessante a gente, ter essa diferenciação do que é inteligência artificial clássica, né, a inteligência artificial que a gente já estava acostumado, os modelos mais antigos, que são estudados desde 1950. Mais ou menos gestão do dados, né? Isso. É, E sistemas preditivos, sistemas analíticos, né, então isso a IA já fazia e vai continuar fazendo, né, então a IA generativa ela não vai ser utilizada para todas as finalidades, né, a gente continua utilizando os modelos de IA clássicos, por exemplo, para fazer a previsão de tempo, previsão de demanda, estimar se um equipamento vai falhar ou não. Então tudo isso a gente continua usando a IA clássica. E a generativa, esses transformers, a diferença dela é que eles conseguem entender contextos grandes. Então a IA tradicional, se ela fosse processar um manual técnico, por exemplo, ela ia processar palavra por palavra, Uhum. de forma sequencial. Com essa tecnologia do Transformers veio junto um mecanismo de atenção, que eles chamam, que permite você olhar o texto todo de uma só vez. Então, às vezes, uma palavra que está no início de um manual técnico, ele pode se correlacionar com o termo técnico que está lá no final do documento, e a IA vai conseguir entender isso. Então, para essas aplicações de contextos, janelas de contexto muito grande, então, relações muito complexas, a generativa vai ajudar muito. Então, essa seria a diferença. Então, ela consegue, por exemplo, É como se ela entendesse, Nelson, é isso? É como se a IA ela exatamente, entendesse e não só gestionasse os dados, né? isso. Ela não vai só por estatística do que eu tenho, mas ela aparentemente que a gente começa a usar isso, Uhum. claro, de forma leiga ainda, Isso. a gente percebe que tem um jeito diferente da resposta da IA que a gente tem, parece que ela entendeu o que você falou, né? Ela Exatamente. consegue entender realmente o contexto, né? Ela pega realmente o contexto. Então essa é o grande diferencial da IA generativa. Então as IAs tradicionais, ela estava acostumada com dados rotulados, ela ia gerar ali uma saída previsível, né, do que está sendo esperado, e a generativa ela tem esse poder de criação, ela gera conteúdo. Então ela tem esse poder de entender o contexto e consegue gerar conteúdo. Se a gente pensar em soluções antigas, por exemplo, no WhatsApp, lá quando você digitava, inclusive hoje, né, se digitar uma palavra e for clicando nas sugestões de próxima palavra, ele vai trazendo textos baseado no que você já escreveu. Ele vai trazendo as próximas palavras ali como sugestão. Mas aquilo não tem contexto, né. Se você pega a IA generativa não, ela já vai trazer um texto encadeado, né, com o contexto, então ela tem esse diferencial. E não só para texto, ela gera imagens, ela gera vídeos, que a gente já não consegue mais diferenciar se é IA ou não, né, isso é um grande desafio.
Eh, e ela também tem a capacidade de, por exemplo, gerar, cenários que são cenários, virtuais ali, mas baseado em dados físicos, né. Então, por exemplo, para quando a gente falar de cenários climáticos extremos, né, a gente não tem medições, por exemplo, no setor elétrico de que bom que não tem, né, felizmente não temos medições de eventos climáticos extremos, porque eles são raros, né. Então como que eu vou preparar um sistema para receber esses eventos? Então eu posso usar a IA generativa para gerar sinteticamente esses dados de eventos climáticos extremos e de como isso se comportaria na rede, né, então de forma que a relação física ali também seja preservada. Então são dados coerentes, né, e isso pode ser utilizado para treinar modelos de inteligência artificial, que depois possibilite você preparar a tua rede para esses cenários climáticos extremos, né, sem precisar passar por esse cenário. Eu achei interessante também que muitas vezes quando você usa IA, se você muda um pouco a forma como você faz a pergunta, a resposta vem bem Bem diferente, né. diferente. Então você, acho que também passa por um aprendizado de fazer bem perguntas, boas perguntas Sim. para para IA, né. É, Diga. tem uma questão aí da inteligência das LLMs, que é justamente que eles são modelos probabilísticos, né, assim, ele não pode te responder sempre a mesma coisa, igual o Nelson falou, né, a gente foge um pouco dos modelos clássicos onde a gente tinha rótulos, né, que a inteligência artificial entrava A, saía B, eh a inteligência as LLMs agora elas respondem essas justamente com essa maleabilidade, que é essa maleabilidade que a gente tem na nossa fala. Se eu te contar uma história uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ela vai sair diferente. E é isso que a inteligência artificial, né, essas LLMs, acabam trazendo, né, e é por isso complementando, né, que traz esse boom, né, porque quando você usa a inteligência artificial, parece que você tá conversando com uma pessoa normal, né. Eh outra coisa que é bem interessante que você falou, né, o Nelson, da parte hardware, que assim, teve um grande avanço, então assim, concordo, né, justamente tudo que você falou, é só para colocar assim, pra gente colocar em perspectiva um pouco, esse avanço de hardware que a gente teve, por exemplo, você pega lá o Apollo 11 que foi lançado no espaço, né, o processamento de hardware que eles tinham lá na época era tipo 1 MHz que eles tinham lá, né. Desculpa se eu falei errado. Mas, por exemplo, você pega o celular hoje em dia, o processamento do seu processador é 2, 3 gigahertz, né, já passou da escala do mega. Então, aliando justamente essa questão da usabilidade que a gente tem nas LLMs com esse avanço do hardware que a gente tem, eu não teria outro cenário a não ser essa boom que a inteligência teve aí justamente com essas ChatGPT, Gemini, Claude, as LLMs, né. Então, eu li outro dia, estava que realmente o homem foi na Lua com alguma coisa menos que um celular, então é verdade. Exatamente. É muito menos que o celular. Sim, era os processamentos lógicos da coisa, não era nem essa questão, que a gente tem porque o celular hoje em dia tem inteligência artificial embutida, assim, tira uma foto, reconhece alguma coisa. Não tinha nada disso, nada disso. Então, realmente, e você parar pra pensar, nem sei faz quantos anos isso faz, mas assim, é pouco, na escala de tempo é mínimo, e a gente teve esse avanço absurdo na tecnologia. E a gente sempre tinha, assim, quando a gente falava de inteligência artificial ou até mesmo de tecnologia, a gente sempre tem aquela aura, assim, futurista, que vai acontecer isso, aquilo outro, né. Eu me lembro, você não é mo e aí e a escala de tempo está correndo muito rápido. Se eu disser, assim, que há 20, 30 anos atrás, a gente falava de, por exemplo, de reconhecimento de voz, de você falar e transformar em texto, era uma coisa meio impensada, assim. Se pensava: "Um dia vai acontecer, um dia você vai falar e vai reconhecer e vai escrever". Hoje é uma coisa absolutamente normal, né. Eu queria emendar essa pergunta para ti, Lucas, assim, do que realmente disso tudo que a gente traz aí, né, da inteligência artificial e que a gente faz um uso muito recreativo, né, hoje acho que o contato aí nosso hoje com o IA é muito mais no nível do recreativo, perguntar como é que a Cleópatra responderia isso, ou perguntar, faça uma lista das melhores músicas, etc. É, que é, né, um mundo muito recreativo. O que disso a gente já tem de verdade aí impactando na tecnologia atual e nos processos, digamos assim, de inovação? Tá, vamos lá. Eu acho que, para começar, assim, só para exemplificar
Inteligência artificial primeiro está em tudo, né. Desde o relógio aqui que eu estou utilizando, a Alexa que você tem em casa, no celular que você tem ali o seu Google Fotos, onde você tem um monte de fotos ali, por exemplo, no celular, tem a foto do seu cachorro, a foto da sua mãe, e se você perceber ali, ele já classifica, né. Uhum. Isso tudo é inteligência artificial, né. Não é as inteligências artificiais de LLM que o Eunelson acabou comentando, mas é outro tipo de inteligência artificial que é o de reconhecimento de imagem e classificação de imagem, né. Eh, mas agora vamos talvez, quem sabe, talvez olhar um pouco para o setor elétrico, né. Eu acho que uma coisa bem palpável que a gente tem é na manutenção, né. Então, anteriormente, falando claro que na manutenção de maneira geral, a gente tinha manutenção de 2 modos, né. A corretiva, que era aquela que quando acontecia algum defeito no ativo, você ia lá e corrigia, e a preventiva, que era você fazer a manutenção mesmo que não tivesse acontecido algum defeito, no ativo. Agora com a inteligência artificial, a gente pode entrar com a manutenção preditiva, né. Então, a gente tem um modelo de inteligência artificial que vai prever para a gente uma certa probabilidade de algum ativo falhar ou acontecer algum defeito, né. Agora vamos trazer um pouco mais ainda para a realidade nossa do dia a dia. Vamos pensar, quem sabe, um transformador que tem em toda a rua, né. Eh, então assim, a gente pode coletar dados, dos próprios sistemas de transformador, histórico de manutenção, o ano que ele foi fabricado. Tudo isso a gente embute dentro, né, de uma inteligência artificial, treina ela para isso, e ela vai poder prever para a gente uma certa probabilidade daquele ativo, falhar. E por que que isso é bom, né, e é um pouco diferente da corretiva, né, e da preventiva, né? Porque para a concessionária, por exemplo, ela pode otimizar a operação dela, né. Então, se ela tem, uma equipe de manutenção, é naquela área que está indicando que aquele transformador vai parar de funcionar, né. Ela não precisa mais deslocar, uma equipe da base para poder atender só esse chamado, né. Outra, a concessionária também pode avisar o consumidor final, né: "Ó, vai ter tal dia, a gente vai ter uma interrupção de energia, porque a gente precisa fazer tal manutenção". É, então para o consumidor é ótimo, ele pode se planejar, né, e com certeza, isso vai melhorar ali a comunicabilidade entre a empresa e o consumidor, né. Então acho que assim, a operadora ganha por conseguir otimizar custo, operação, e o consumidor fica feliz de ser avisado e ter menos tempo, né, de sua interrupção de energia ali, né. Que mais que a gente pode pensar? A gente pode pensar, igual o Nelson acabou falando, né, na previsão talvez de, produção de energia, né. Imagina talvez que você tem uma planta de produção planta eólica, né. Energia. Você está aqui em 2025, eh planejando a 26. Opa, meu Deus do céu, eu já estamos em 2026, desculpa aí pessoal, eu não virei o ano. Então estamos aqui em 2026 planejando a produção de energia de 2027, né. Então, eu posso pegar, por exemplo, todos os dados históricos de clima, de umidade, velocidade de vento, da região, eh e claro, sempre no contexto, né, da onde aquela planta eólica está, eh, treinar uma rede neural novamente para poder ter uma previsão da minha produção de energia, talvez em certo, eh, certa período do ano, talvez no inverno, né. Com essa previsão, né, de lá em 2027, eu já começo talvez, quem sabe, pensar: "Ó, de repente lá no inverno eu não consiga suprir a minha demanda de produção de energia. Será que a gente não precisa acionar, uma termoelétrica, fazer uma complementação com a hidrelétrica?". Então, para concessionária é ótimo, né, ela consegue fazer essa previsão a longo prazo, né. E de volta, né, isso sempre vai afetar nós, os consumidores finais, por causa da questão, monetária, valor que a gente tem, por exemplo, da termoelétrica, que é muito mais cara a energia, né. Eu acho que a questão, assim, da inteligência artificial, se a gente começar a espremer o cérebro aqui, vai ter, inúmeras, oportunidades de você utilizar, né. Então, praticamente qualquer processo que você tem aí, qualquer interação, né, humana e que você traz e produz informação através de dados, você consegue, otimizar com inteligência artificial, né.
Mas aí, Eduardo, mas qual o passo, né? Se uma concessionária quer, agora eu quero usar inteligência artificial. Quais são os primeiros passos a se fazer? Qual seria, assim, o roteiro para que efetivamente isso aconteça, que a gente consiga colocar a inteligência artificial nesses processos? Hoje a inteligência artificial ela tem um poder tão grande, né, de diversificar, de abrangência, que eu acho que o primeiro passo é as concessionárias entenderem quais são suas dores, né. Um exemplo, né, que a gente pode pegar é o Aquabot, né, que é um desenvolvimento que envolve robótica, IA, Uhum. e que é focado na segurança do operador. Então esse era uma dor da concessionária para fazer inspeções de subestações, e hoje é uma realidade, né. Pegando até um gancho aqui do Lamy, então assim, talvez o primeiro passo é isso. É o robozinho mesmo. É o nosso xodó lá, o nosso robô. Conta um pouquinho mais para nós, Edu. Lightbot. Ele anda com 4 patas, roda, como é que é? Ele tem 4 rodas, 2 câmeras, né, uma visível e outra termográfica. Ele tem uma navegação autônoma, então ele consegue andar pela subestação sozinho. E hoje a gente está desenvolvendo, as funcionalidades de detecção, né, para fazer inspeção, né. Então ele vai conseguir detectar o equipamento e fazer uma inspeção nele. Então hoje você não precisa que um operador saia, né, do centro de comando e vá para a subestação realizar isso, né. Então para subestações isoladas é excelente. Aí a gente entra na questão de custo, de eficiência, né, mas o primeiro motivo foi a segurança. Então acho que isso é sempre importante. E o segundo passo acho que vem de encontro ao movimento do setor, que é de modernização do setor. Então como o Nelson comentou, o volume de dados que a gente tem hoje, de sensores, e o histórico que nós temos, dentro dessas concessionárias de energia, seja subestação, usinas, parte de distribuição, é enorme, né. Então e hoje a gente tem dados. E a IA, ela pode vir para nos trazer informação, né, que é isso que o Lamy comentou, a gente pode predizer coisas, pode explicar situações, né, pode classificar, e estrategicamente isso é muito importante, né, é uma informação que você vai ter a priori, né, então antes de acontecer, e talvez a hora que entenderem que os dados são os grandes ativos hoje que a gente tem, eh, a gente consegue dar o primeiro passo, né, que é entender como é que a gente pode fazer um projeto piloto, né, fazer integração com sistemas legados, e aí sim começar a aplicar, as técnicas, seja de machine learning, deep learning, redes neurais, sistemas especialistas, otimização de sistema, visão computacional. Tudo isso tem mercado, né, tem aplicabilidade dentro do setor. Eduardo, explica um pouquinho melhor para a gente aí qual é essa diferença entre dados e informações. Não são sinônimos? Não são sinônimos, né, a gente acaba confundindo às vezes, mas dados, vamos pegar, por exemplo, dados de um sensor de temperatura, né. Então o dado é a temperatura, 25 graus, 30 graus, 40 graus. A informação é que essa temperatura está subindo. Ela pode chegar num nível de um sobreaquecimento e causar algum tipo de defeito, de problema, né, ou que está caindo. Então, essa é a diferença entre dado e informação, né. Então a informação ela te dá o poder de tomar decisão. E esse talvez seja aí o primeiro passo, é criar sistemas para auxílio à tomada de decisão, né. Então, a IA vai enxergar que está subindo a temperatura e vai avisar alguém que vai tomar decisão, né, de parar o equipamento, de abrir alguma válvula, enfim. Eu acho que esse é o primeiro passo para que tanto o operador e a concessionária entenda como a IA funciona, porque ela é probabilística, então ela não vai acertar 100% das vezes, então tem que entender que tem essa margem. Claro que a gente sempre busca o mais próximo de 100%, mas entenda como ela funciona, e pegando um gancho lá da primeira pergunta, contexto importa. Então quanto maior o teu histórico, quanto mais vezes aquele equipamento falhou, quanto mais vezes, você viu aquela situação ocorrer, a IA vai entender aquilo, vai criar um padrão, e ela vai ter mais certeza quando avisar o operador. Então a minha sugestão seria essa, né, entender como que você integra esses dados, né,
como que você trabalha eles, disponibiliza isso para o teu usuário final. E é bem interessante essa analogia, né, e quando a gente fala de dado virando informação, a gente tem um outro passo que é a informação virando conhecimento, que é o que a Mal acabou de explicar, né. Então, o dado você tem a medição da temperatura, você tem a informação que você tem ela tá subindo aquela temperatura, né, e o conhecimento, o que fazer com isso, né. Tá, eu sei que a temperatura desse equipamento, a temperatura ambiente está aumentando, e aí, o que que eu faço com essa informação? Né, então o conhecimento é saber a ação a ser tomada, e isso é interessante, né, fazendo um gancho, aí a generativa ela ajuda muito nisso, né, porque ela consegue analisar o contexto, então baseado em documentos técnicos, normas, manuais e fontes da internet, bibliografia, então a base que quiser, né, então a gente tem esse receio às vezes de a generativa tá, olhando informação da internet, mas a gente consegue criar uma generativa baseada no conteúdo da própria instituição, da própria empresa, né, isso é possível, né, e inclusive é o mais indicado, inclusive é uma das tendências, né, essas IAs, essas LLMs treinadas sobre um conjunto de dados, próprios, né, então ela tem essa capacidade de extrair conhecimento da informação que veio do dado. E essa parte do dado é o calcanhar de Aquiles, né, em toda empresa, e é o que me preocupa em todo projeto que a gente vai começar. Então a gente fala de projeto, inteligência artificial, tá, primeira coisa, como que estão os dados? Tem dados? Qual que é o período de dados? Não, tem dados, tem medição dos últimos 3 meses, né. Pô, não, Qual não é, né. qual que é a qualidade Qual que é a desses qualidade desses dados, dados? né? Esses dados estão tratados? Eu posso confiar nesses dados? Então se a gente pensar num sensor que está em campo, ele pode ter falhas na medição, ele pode ter ausência de medição, então pode ter valores ali ausentes. Então eu preciso tratar esses dados, para poder depois confiar nesses dados para poder, tentar extrair alguma informação e depois transformar isso em conhecimento. E um outro desafio é integrar esses dados. Então, como que eu integro um dado de um medidor inteligente com um sensor de campo, com uma informação do sistema SCADA, com uma informação de uma ocorrência do COD, com um atendimento do call center? Como que eu relaciono tudo isso? O que que conecta tudo isso? Então, a gente precisa unificar. Mas cada informação dessa está num sistema diferente, está num banco de dados diferente, está numa arquitetura diferente, está armazenado num tipo diferente. Então a gente tem que fazer todo um trabalho a gente chama até de transformação digital, de centralizar esses dados, unificar esses dados. Às vezes a gente brinca que no Lactec, em alguns projetos, a gente tem mais dados do que as próprias concessionárias. E não é no sentido de, quantidade de dados, mas no sentido de quantidade de informação. Porque a gente junta os dados que às vezes quem está lá na ponta da concessionária, o operador que ele tem a visão do dado só da área dele. E às vezes em projeto de pesquisa a gente precisa conectar dados de áreas diferentes, que às vezes colaboradores da concessionária não teve acesso, né, aos dados de outra área. E no projeto a gente tem essa necessidade, então a gente começa a cruzar esses dados, e por isso que normalmente os projetos de pesquisa eles trazem tantos ganhos, né, porque ele consegue extrair informação dessa, eh eh, a partir da conexão desses dados, né. Então, eh é bastante interessante, né, a gente ver agora essa preocupação que as empresas estão dando para os dados, né, para a parte de engenharia de dados. Você já vê agora as empresas fazendo essa transformação digital, criando os data lakes para reunir esses dados, que era coisa que a gente já se preocupava lá atrás, antes da chegada dos LLMs, né, mas que não tinha motivação. E eu acho que a chegada da IA generativa e o ChatGPT como o precursor ali, foi bacana porque permitiu a gente utilizar isso para entretenimento, né, então a gente utiliza lá para criar imagens, para criar um texto, né, criar vídeos, então isso caiu muito no gosto popular, então cresceu muito. Esse crescimento fez com que as empresas também começassem a adotar. No final das contas, às vezes nem IA generativa eles estão utilizando, mas eles estão organizando a casa, preparando para a inteligência artificial como um todo, né. Então, às vezes, eles acabam enxergando IA generativa como sinônimo de IA, né, e a gente que é da área sabe que não, mas deixa assim, tá bom, deixa eles organizar a casa, porque pra gente é muito interessante, né. Então, a partir do momento que a gente começa a ter esses dados, organizados, o céu é o limite, né. Então a gente consegue, cruzar isso, transformar isso em informação e transformar isso em conhecimento e
com as LLMs, daí a gente gera uma grande base de conhecimento, então passa a ter um poder de aplicabilidade muito grande. Outro dia eu estava lendo uma brincadeira que alguém fez, disse que, né, o que me preocupa não é a inteligência artificial, é a burrice natural, né? Não, mas tem uma correlação muito grande de inteligência artificial com a forma que o ser humano tem e trata seu conhecimento, sua inteligência, né? Se a gente pegar, ó, por mais inteligente que alguém seja, mas se você não der acesso, colocar a pessoa dentro de um quarto escuro, fechado, sem ter acesso a livro, a conhecimento, a televisão, ele vai estar limitado no que ele pode fazer. Por mais inteligente, por mais condições cognitivas ele tenha, ele vai ser limitado. Então a inteligência artificial também tem disso. Se eu dou dados ruins, né, Sim. se eu dou dados, capenga ou com viés, né, muito para alguma coisa, pouco pra outra, eu vou ter também uma saída, né, uma tomada de decisão na frente também não tão adequada. E a sequenciazinha lógica é isso, eu tenho dados, só dado não adianta, né, eu preciso transformar isso aqui em algum tipo de informação, como você falou, não adianta saber que está em 25 graus, tem que saber se 25 é quente ou é frio, se ele deveria estar em 25, se ele deveria estar em 30 ou tinha que estar em 0, se está um lance, não está. E o mais importante no final depois, tá, e o que que eu faço com isso, né? Que decisão eu tomo, né? E aí o sonho é que a gente vá caminhando para isso, né? Que aí em algum momento a própria inteligência artificial tenha condições de te dar a melhor decisão, né? Aí a gente começa também a compartilhar conhecimento. Hoje a gente é muito baseado na experiência, no conhecimento vasto, e a ideia é trazer isso para este mundo como um todo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Eduardo, e o LecTech, como é que o LecTech pode ajudar aí uma concessionária ou qualquer uma empresa que queira, implantar inteligência artificial nos seus processos, queira melhorar seus processos, queira ser mais eficiente? O Lactec hoje ele dispõe aí de uma equipe multidisciplinar, né. Então, por exemplo, desde 2015 a gente teve um projeto com a usina termoelétrica de Araucária, em que a gente coletou dados de diversos fornecedores, e não se conversavam. Então a gente teve que desbravar isso, pegar esses dados, organizar eles e trabalhar, né, e fazer um sistema de otimização dentro lá para buscar um menor consumo de gás. Uhum. Então esse é um exemplo do que a gente pode fazer, a gente trabalha em time com os fornecedores, o time de TI, com os especialistas da área, né. Então o Lactec ele tem, especialistas na área de eletrônica, mercado de energia, qualidade de energia, materiais, química, e tudo isso é passível, né, tendo dados, né, a gente pode aplicar IA. Então acho que, o Lactec hoje se coloca como um grande player de mercado que pode proporcionar uma solução completa, né. E hoje você pode encontrar quem trabalha com IA, mas não trabalha com dados, e outros que trabalham com dados, mas não tem o conhecimento do setor para poder aplicar. E o Lactec hoje tem tudo isso, né, então eu entendo que o Lactec hoje está preparado, né, a gente já vem, como o Ernesto comentou, há muito tempo, né, trabalhando com IA, antes dessa popularização, então acho que é confortável, né, Lami, pra gente trabalhar com imagem, dados, fazer todas. Eu lembro que quando eu comecei a fazer meu doutorado, LLM nem existia. Isso não era esse hype que tinha hoje em dia, né. Meu doutorado ali é na parte de classificação de imagem, justamente, né. Imagina, por exemplo, você tá numa torre e tá com um drone na mão, assim, você consegue subir com o drone e, reconhecer se, por exemplo, tem um objeto estranho na linha, na torre de transmissão. Eh, então a aplicabilidade da IA e o Lactec tá disponível para fazer, assim, o céu é quase o limite. Eu vou colocar o limite é os dados, né. E é até interessante um ponto, né, que eu vejo que a atuação do Lactec, ela tá de ponta a ponta na solução, inclusive se não tiver o dado, né, porque se não tem o dado, pô, a gente pode instalar um sensor, né, a gente pode instalar pô, mas não tem sensor para medir isso, e algumas vezes a gente se depara com esse problema, e a gente desenvolve sensores também. Então o Lactec ele pode atuar desde o desenvolvimento do sensor, até a aquisição desses dados, a organização desses dados, né, então trabalhar juntos, com a concessionária para criar, né, esse ambiente centralizado de dados, daí até a aplicação de inteligência artificial e outras, que a gente pode fazer. Mas é interessante que eu vejo a aplicação a possibilidade de trabalho do Lactec, né, atuando em ponta a ponta, né, a gente mais aqui focado em inteligência artificial, mas, como a gente é uma empresa multidisciplinar, né, isso acho que é uma característica bastante interessante.
Eu acho daí um ponto interessante também, então a gente pode ser, entre aspas, uma aspa bem grande, né, um broker de dados, né, porque é Sim, uma tendência também que todo mundo, e acho que é meio que natural, todo mundo quer usar o dado dos outros e não quer compartilhar o seu, né, essa isso normalmente é assim. Então, assim, também nós podemos atuar nessa linha de fazer esse papel de confidencialidade, o papel sim, de tratar de uma tratativa adequada desse dado, e fazer essa mediação, porque daí também, se eu fico em cima só dos meus dados, o meu aprendizado fica também, mais limitado, né. limitado, né. Então esse é o ponto, quanto mais diversidade de dados, quanto mais alternativas, né, melhor fica a minha tomada de decisão, né. Um dia você me comentou, até onde nós estávamos conversando, você falou, né, às vezes você tem lá um volume de dados mais enviesado para alguma coisa, né. Sim, Às vezes tem uma taxa de falha muito pequena, você aprende muito sobre o que dá certo e pouco sobre o que dá errado, né. Então, assim, também aí quando você explode essa questão dos dados e começa a trazer mais aquisição disso, eu começo a conhecer cada vez mais, né. Então esse é um ponto interessante. Me diga, Lucas, e o que que a gente pode esperar para frente? O que que tem de perspectivas futuras e tendências? Ah, tem muita coisa interessante acontecendo aí no mercado, mas acho que vamos destacar 3 então, para ficar limitado aqui, senão a gente vai ficar 1 hora conversando. Eh, então, vamos colocar como primeira como gêmeos digitais. Bom, mas o que que seriam esses gêmeos digitais, né? Gêmeos digitais é um modelo virtual de algum objeto, né? Pode ser um modelo virtual muito simples, de um copo, de um sistema eletrônico um pouco maior, desde uma planta inteira, por exemplo, de uma subestação, né? Então esse gêmeo digital que a gente fala, né, ele vai espelhar tudo o que acontece ali, por exemplo, na subestação. Operação, o que está entrando, o que está saindo, e o interessante é que com esse espelhamento, com esse modelo virtual, a gente consegue justamente introduzir a inteligência artificial. Então vamos pensar, eh, em eventos extremos como o Eunelson comentou anteriormente, a gente não sabe, né, mas por exemplo, se chovesse 10 vezes mais do que era para chover hoje, né, o que aconteceria nessa subestação? Então a gente consegue entrar com essa simulação, com esse germe digital da subestação, é, simular através da inteligência artificial, né, gerar modelos de inteligência artificial para gerar esses eventos extremos e identificar nessa subestação quais são os pontos críticos dela, né. Então a gente consegue atuar antes de que aconteça alguma coisa pior, né, nessa subestação. Então eu acho bem legal essa questão dos gêmeos digitais, que ele também como eu disse, é um modelo virtual de um objeto. Esse objeto pode ser qualquer coisa que você queira fazer, né. Que mais qualquer a gente coisa de qualquer tamanho, né, você tem modelos pode virtuais para sim. estação, tem para cidades inteiras, né, então, hoje quando fala de gêmeos digitais pode tomar proporções ainda muito maiores, né. Exatamente. Vamos colocar aí de volta aí o nosso limite qual que é? Bom, os dados, como a gente já tinha falado, né. Outro ponto interessante, eh, justamente são as inteligências artificiais embarcadas. Eh, então, hoje em dia, igual eu falei, a gente tem inteligência no celular, no relógio, eh a gente pode justamente, igual eu comentei anteriormente, a gente pode embarcar uma inteligência artificial num drone para fazer uma inspeção de uma linha, de uma torre, então a gente não está mais dependendo, eh, de clusters gigantescos que ficam, sei lá nos Estados Unidos para rodar uma rede neural. Hoje a gente tem hardwares suficientemente potentes para rodar as redes neurais ali mesmo, né, no drone, pode ser no Raspberry Pi, pode ser num sistema IoT, alguma coisa, algum hardware que a gente desenvolveu para colocar, ficar requisitando dados. Então esses hardwares menores, né, hoje em dia estão na moda, assim por dizer, porque a gente tem essa poder e a gente tem a capacidade de desenvolver inteligência artificial para isso. Ok. Eh Acho que só para finalizar também a gente pode colocar aí os agentes de IA na operação, né. Sim, como a gente também já acabou conversando aqui, imagina, ter uma LLM, um chat ChatGPT com todas as informações que você precisa para fazer a manutenção, por exemplo, de um transformador. Então a gente pode colocar o know-how da empresa, a gente pode colocar normas técnicas, a gente pode colocar o manual do fabricante, tudo isso embutido num modelo de inteligência artificial, né,
por exemplo, o operador utilizar no celular dele, né. Ele não precisa mais ligar para o gerente consultar um manual, daí até ele conseguir achar alguma coisa, demora meia hora para retornar a ligação para o operador. Nisso aí, o ganho que você teve, né. Ele em 2 minutos pegou o celular, consultou a informação de maneira confiável, né. Isso é a parte importante, né, não adianta a gente ter informação e ela não ser confiável. É, então a gente tem, um ganho operacional e ganho de agilidade no processo enorme. E quando você fala em confiável, me lembra um ponto também que é interessante a gente tocar no assunto dentro do setor elétrico, que é as IAs que são caixa preta, né. Então a gente tem alguns modelos de IA que a gente não consegue entender como que ela chegou naquele resultado, como ela chegou naquela decisão. E às vezes em ambientes, regulados, né, em setores aí que são críticos, né, a gente tem essa necessidade de ter uma IA explicável. Então, se é tomada uma decisão, a gente também precisa, de alguma forma, transparecer, quais critérios foram utilizados para tomar aquela decisão, né. Então, a gente também tem modelos de IA nesse sentido, né, que se consiga criar modelos que sejam, explicáveis, e isso é muito importante, né, para apresentar isso para o operador, para o regulador, eh, pra, por exemplo, você vai fazer um corte dentro de um alimentador, você tem que explicar por que você está fazendo, por que você está escolhendo aquele alimentador, né, você tem que, também dar subsídio, né, para o operador, o porquê da tomada dessa decisão. E entre alguns outros pontos interessantes também quando a gente fala desse processamento, eh, na borda, né, nos equipamentos de ponta, né, é interessante que além de ele, tirar a sobrecarga dos data centers, que é um outro assunto muito interessante de falar de data center, que hoje, sei lá, talvez é o maior problema do setor elétrico, né, o consumo de energia que o data center gera, e a possibilidade também que ele dá ali para trabalhar também com resposta à demanda, que fica aí para um próximo podcast, né, fica Fica aí o próximo LACTEC Talks. mas o processamento na borda, além de tirar essa sobrecarga, ele também, elimina uns problemas de segurança, né, então o seu dado ele já não trafega mais pela rede. Então hoje quando você fala com o dispositivo da Alexa, então se alguém estiver ouvindo e tiver com a Alexa em casa, ela vai ativar agora, né, eh, ela manda o teu dado para um data center, ele processa aquele teu áudio, gera a resposta e te devolve a informação. Então a única coisa que ela processa localmente ali, posso estar errado em um detalhe técnico, é o reconhecimento da palavra Alexa. Então enquanto ela não ouvir o comando, ela não está enviando nenhuma informação para o servidor e assim esperamos, né. Eh, mas você poderia ter, né, dispositivos já com a IA integrada, onde ele não precisasse estar conectado na rede para fazer essa consulta, né. Ele poderia ter um modelo, claro, muito mais simplificado, né, internamente embarcado, para não precisar trafegar essas informações. Porque isso é um detalhe bem interessante, né, quando a gente fala de cibersegurança, que talvez aí não estava tão em alta, agora para 2026 inclusive, o Lactec listou isso como sendo uma das tendências, tecnológicas para 2026, é a cibersegurança. Porque quanto mais exposição que a gente tem, então quanto mais equipamento conectado. Então hoje tudo está conectado, o eletrodoméstico está conectado, os carros estão conectados, então os medidores de energia estão conectados, os ativos do setor elétrico estão conectados, então tudo está conectado. Eh, quanto mais equipamentos conectados, maior a superfície de ataque, então maior é as possibilidades de vulnerabilidade, né, nesse setor. Então a preocupação com cibersegurança, ela ainda vai ser um assunto aí muito debatido, né, então a gente também tem que ter esse olhar. Certeza. Eduardo, podemos então imaginar um setor elétrico diferente daqui a alguns anos? Eu acho que no médio prazo, né, do curto para o médio prazo, com certeza. Um exemplo que a gente tem hoje a gente está embarcando uma IA em um hardware relativamente barato, né, que chama ESP32, e ele vai conseguir adquirir dados do painel solar e dizer quando você precisa lavar ele ou não. Isso o setor de energia solar é um ganho enorme, Uhum. né. E a gente já está trabalhando na borda, embarcando IA, né, com o conhecimento que a gente tem. Então eu acho que a gente está caminhando a passos largos aí para bons resultados.
Legal. Eu queria agradecer vocês, né, pela conversa, pelo papo aqui. Se tivesse tempo aqui, ficava mais tempo, porque acho que o assunto é denso. Mas eu queria passar a palavra aí para você, Lucas, para você, tuas considerações finais, alguma mensagem aí para o pessoal que está nos ouvindo? Bom, acho que o que eu posso falar para todo mundo é que a inteligência artificial, ela veio, ela vai ficar. Agora a questão fica aí pro ouvinte, como que a gente vai utilizar essa inteligência artificial. Bom, você, Edu, o que que você pode nos dizer como consideração final, mensagem que você deixa para todo mundo? Acho que é isso, a IA veio para ficar e quem não acompanhar fica para trás. Então acho que venham trabalhar conosco, nós temos aí todo o suporte e é um convite, a gente aguarda aí todos que tiverem interesse. E você, ô Nelson? Acho que acompanho os colegas, né, acho que a IA veio para ficar e trouxe desafios aí para as empresas, né, que vão ter muito trabalho aí pela frente para conseguir se modernizar, né, então ter que organizar a casa para poder, acoplar também a inteligência artificial, eh, e também tirar um pouco daquele mito, né, de que a IA vai tirar o emprego, né, que tem aquela preocupação, né, e na verdade eu vejo diferente, né, eu vejo que a IA vai te dar superpoderes, né, então você vai ter muito mais conhecimento, muito mais segurança na tua tomada de decisão, no teu trabalho, né, na tua ação ali, e também mais, gastar menos tempo, né, com tarefas ali que podem ser automatizadas. Então eu vejo isso com bons olhos aí, e agradeço aí a possibilidade de participar dessa conversa enriquecedora aí. Não, com certeza. Eu também, a minha impressão é que, como qualquer tecnologia, ela vai vir, vai, né, a gente não consegue parar, né, não consegue retroceder, ela vai tomar os espaços que precisam ser tomados e cabe a nós aí fazer essa boa gestão, né, fazer o melhor aproveitamento dessa tecnologia, né, uma nova revolução industrial está aí, essa mesma discussão foi no passado, vai tomar emprego, não vai tomar emprego, vai para isso, e a gente sabe que tudo se adapta e a gente precisa usar de maneira consciente, né, a gente precisa usar de maneira adequada e buscando aí o máximo retorno possível. Isso passa muito por conhecimento, por estudo, por análise, por desenvolvimento, que é justamente o que nós aí, levantamos, essa bandeira que nós levantamos no LikeTech, da gente fazer exatamente isso, né, buscar sempre a melhor forma de utilizar aquela tecnologia. Então obrigado aí a todos aí, e pessoal, obrigado também por quem nos ouviu, e fiquem atentos aí para o próximo LikeTech Talks, né. Um abraço a todos.